Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vimos a respeito dos mapas, tá bom? E na página aqui 32. Imagine se não existissem os mapas. Como saberíamos que forma tem o território brasileiro, a cidade, o bairro onde moramos, por onde passam os rios, onde estão os montes mais altos, como é o clima em cada região, em que locais se concentra a população de um país, para onde nos levam as estradas e tantas outras realidades de grandes dimensões, impossíveis de serem vistas com um simples olhar em sua totalidade? Os mapas existem exatamente para nos possibilitar ver, analisar, comparar aspectos de uma realidade que dificilmente captaríamos integralmente pelos sentidos se não fosse representada graficamente. Geralmente, essa representação gráfica é feita em escala bem reduzida. Se for importante saber a medida exata, o mapa deve apresentar os valores da escala. Por exemplo, cada centímetro pode equivaler a 10.000 quilômetros, 100.000 ou até mais, dependendo da extensão do que está sendo representado. Há casos, como no mapa da rede do metrô, que conhecer a escala não é tão importante, pois sua finalidade é apresentar a posição das estações e de outros elementos importantes que os usuários devem conhecer, como integração entre linhas, presença de elevadores de bicicletários, para poderem ir de um local a outro da cidade. O mapa apresenta símbolos como cores e formas para indicar os elementos que está representando. Por exemplo, no mapa da rede do metrô, as linhas são representadas por cores, as estações por pequenos círculos, cujo miolo varia de cor, azul ou branco. Se há ou não elevador no local. Para conhecer a correspondência entre os símbolos e o que representam e interpretar o mapa, é imprescindível consultar a legenda. Pessoal, a atividade então aqui na página 32 é a seguinte: local ideal para moradia. Então, nessa atividade, vocês têm que verificar qual local que vocês, o local que vocês consideram que seria ideal para que vocês pudessem morar. Então, essas questões que tem aqui é só para dar um norte, só para que vocês possam ter uma ideia de como que seria esse lugar, ok? Não precisa responder essas questões na apostila, é só para que vocês possam ter mais informações sobre o local, ok? Qual seria seu local ideal para morar? Você gostaria de ter sua moradia próxima a outras ou isolada? Em um local bem servido de transporte coletivo, ou seja, próximo a uma estação de metrô, de trem, de um ponto de ônibus, de táxi, ou em um lugar sossegado, com pouca ou nenhuma circulação de carros, ônibus, trens, etc. Gostaria de ter, na vizinhança, estabelecimentos comerciais como padaria, açougue, supermercado, etc.? Ou seria melhor viver numa zona rural eminentemente residencial? Gostaria que sua moradia fosse perto do mar, de um rio ou de um lago? Seria uma praia isolada, no meio do campo ou na cidade? Ficaria próximo a um parque, a uma praça, a um clube? Seria bom morar nas proximidades da escola, do local de trabalho das pessoas, da sua família? Haveria cinema, teatro, shopping center, posto de saúde, hospital, igreja, perto da sua moradia? Essas são apenas algumas das perguntas que você deve se fazer para descobrir como seria, do seu ponto de vista, o local ideal para morar. Você deve pensar em outras perguntas cujas respostas também levariam a definir outros aspectos desse local. Em seguida, você irá representar esse lugar graficamente como um mapa. No planejamento, vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês, a partir dessas questões, dessas perguntas que foram propostas, vocês podem formular outras, né, de acordo com a necessidade, e vocês vão ter que colocar aqui nesse item 1, aqui a letra A, quais são os elementos, quais são as coisas que vocês gostariam que tivesse perto da moradia de vocês, ok? Já na letra B, vocês vão ter que criar os símbolos, que são o quê? São as legendas. Lembrando que nesse item B tem que constar a legenda e no mapa que vocês farão também tem que constar essa informação, tá bom? Partindo depois para a produção, aí vocês terão que fazer o quê? Produzir um mapa. Diz aqui uma folha em branco, quem não tiver folha sulfite pode utilizar a folha do caderno mesmo, não tem problema. Então, nessa folha vocês vão ter que desenhar o local, como vocês queriam que fosse esse local, como vocês queriam que fosse
a proximidade dessa casa, dessa moradia de vocês. Lembrando que no mapa vocês não vão ter que escrever o que é cada lugar. Essa informação tem que constar na legenda, certo? Então a legenda tem que ter no mapa os itens e na legenda tem que constar o desenho que vocês fizeram e o que ela significa, tá bom? Depois disso, depois de feito esse mapa, aí tem a atividade que nós sempre fazemos. Vocês têm que enviar essa atividade para o colega para que ele faça essa avaliação e você também vai ter que avaliar o trabalho que o colega enviou. E juntos vocês vão avaliar o quê, certo? Vão avaliar o material que vocês enviaram, o material que vocês receberam, certo? Formando duplas para que essa atividade seja finalizada. E daí, a partir dessas respostas que foram registradas nesse quadro, aí vocês vão ter que verificar essas informações que estão pedindo. Se o emissor ele deve introduzir no mapa alguma coisa para que seja de interpretação mais rápida e fácil, em caso positivo, quais seriam essas modificações. Agora, o receptor ele deve adotar certos cuidados para interpretar o mapa corretamente, em caso positivo, quais seriam. Então, essa atividade é aquela troca, aquela interação que vocês terão que fazer. Se o mapa que você recebeu do colega ele está legível, não está, com ele seria possível chegar a determinado local ou não, e o colega também tem que fazer essa avaliação. Lembrando que é uma atividade avaliativa, ok, postada no Classroom, que eu vou dar o prazo para vocês, para conclusão, vou dar o prazo até amanhã, tá bom? Tchau!